juizados especiais federais surgiram no Brasil em 2001. A ideia é diminuir a burocracia no trâmite dos processos e, com isso, garantir uma prestação jurídica mais rápida, principalmente à população carente. Todo cidadão brasileiro pode ter acesso, desde que os valores da ação não ultrapassem 60 salários mínimos. Acompanhe. Sem dinheiro, sem advogado, como ter acesso à justiça? Carlos sabe bem o que é isso. Há um ano ele teve que parar de trabalhar. O motivo? As dores provocadas por 2 hérnias de disco, uma lombar e outra cervical. Muita dor mesmo, insuportável. Dói o ouvido, dói na cabeça, só o lado do pé, né? O braço fica dormente, perna dormente. Isso impede o senhor os movimentos? Como que está sendo? Impede muito o meu movimento. Não posso dirigir, andar de bicicleta. Agora o ex-vigilante luta para se aposentar por invalidez. O único meio que eu vi, né? Para quem tem filho para cuidar, né? E o único meio que eu vi de conseguir foi aqui. O Carlos conseguiu entrar com a ação aqui no Juizado Especial Federal do Distrito Federal. E assim como este, existem vários outros por todo o país. Para ter acesso, não é preciso chegar acompanhado por um advogado. A criação desse modelo no Judiciário está prevista na Constituição de 88. Mas só em 1995, aos poucos e em nível estadual, esse modelo foi efetivamente colocado em prática. A demanda também surgiu na esfera federal, que há 11 anos oferece esse tipo de serviço para o cidadão. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal foram instituídos em 12 de julho de 2001, pela Lei 10.259. O motivo desta criação? A mesma resposta vale como objetivo. O que justificou um microsistema na área federal era tratar esses processos mais simples e o público-alvo também, pessoas mais humildes, de uma forma adequada, de uma forma mais humana. É um juizado especial porque é específico no que julga e como julga. Os juizados especiais federais, no início desse milênio, nasceram para que a população hipossuficiente ou aquela população que não tinha acesso à justiça, no que tange a políticas públicas de área previdenciária, área de saúde, sistema financeiro da habitação, ensino superior, programas de financiamento de ensino superior, pudessem chegar à justiça. Porque isso tudo, às vezes, eram valores pequenos em termos macroeconômicos, mas que eram um direito do cidadão. E o cidadão não ia à Justiça Federal porque não podia contratar um advogado, porque tinha dificuldade, achava que não valeria a pena o custo-benefício, o valor e os gastos que ele ia ter. O maior benefício. Desburocratizou muito o processo judicial e isso facilitou que ele se tornasse mais efetivo e mais célere. Uma liberdade para o cidadão, de certa forma, né? Exatamente, ele tem essa liberdade, se ele entender que consegue ele próprio buscar seu direito perante o judiciário, ele tem essa liberdade. E também, se ele quiser se valer de um advogado, ele tem assim, a consciência de que ele vai ter uma prestação jurisdicional mais séria e mais efetiva. As funções são as mesmas de todo o tribunal: processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal. Pessoas que nem sequer tinham identificação como cidadão brasileiro, através de um registro de nascimento, um título de eleitor, uma carteira de identidade, passaram a ter acesso por causa dos juizados especiais, das ações dos juizados especiais. Então, entendido que os juizados especiais vieram, na verdade, aproximar a Justiça Federal da população, criou-se um novo olhar da Justiça Federal. Ficar à vontade diante de um juiz, entender o que está sendo tratado e como está sendo avaliado, compreender a situação explicada de forma simples, lutar pelos próprios direitos sem medo. Os princípios nos juizados especiais são os seguintes: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e agilidade. Quando a causa é equivalente a até 60 salários mínimos, o processo pode ser ajuizado aqui. Como neste ano houve o reajuste para R$ 724, o valor total em torno do caso deve ser de no máximo R$ 43.440. Quem pode procurar? Todo cidadão brasileiro. A maior parte é de pessoas físicas, de segurados, de consumidores, de pessoas que necessitam de um benefício assistencial,
que necessitam de um tratamento médico, de um medicamento, de uma internação, de uma cirurgia. Há também a possibilidade de EPPs, empresas de pequeno porte, e microempresas e condomínios também de edifícios, ingressarem como parte autora. A lei não permite que pessoas jurídicas sejam autores em juizados especiais federais, salvo se tratar de EPP, microempresa e condomínio. Do que você precisa para chegar ao Juizado Especial Federal? Procure onde fica o juizado na sua região. Vá com alguns documentos, como CPF, carteira de identidade, tanto com a cópia quanto com o original. E tudo que facilite o esclarecimento do problema em questão. Isso auxilia e muito, tanto na hora de um julgamento, quanto na hora de uma conciliação. Por exemplo, se a contestação é sobre a sua aposentadoria, ajuda muito ter em mãos extratos da Previdência, demonstrativos de cálculos, alguns contra-cheques da última empresa em que você trabalhou. Enfim, documentos que agilizem o julgamento do processo. No fim, qualquer ordem de pagamento definida contra a União é rápida. Ela é analisada com o mesmo cuidado que são analisadas as grandes causas, se pudermos dizer isso, que há um tipo de causa considerada grande causa e pequena causa. Elas são analisadas com o mesmo cuidado por um juiz federal também, de igual hierarquia, né? A vantagem é que os prazos são mais curtos, né? Não há prazo diferenciado em favor da Fazenda Pública, o processo tramita eletronicamente, de forma mais célere, né? A grande maioria das ações nos juizados especiais federais, a grande maioria é julgada em até 6 meses. Quem participou desde o início se orgulha a cada julgamento que chega ao fim. O juiz Paulo Hernani trabalhou na implantação dos juizados especiais federais. E ele garante, a hora de relatar uma decisão é um alívio para todos. A satisfação vem também para aquele que está entre as partes, com o julgamento em mãos. O mais interessante no juizado é o fato de que o juiz vê o resultado do seu trabalho. Ou seja, pelo procedimento célere, o juiz ele vê o resultado, ele sentencia e ele executa. Então, ele vê o processo chegar ao fim, coisa que nem sempre acontece em relação ao juiz que atua numa vara de competência ordinária. É uma linha imaginária marcada no tempo do Judiciário Federal. Nós podemos dividir a Justiça Federal antes e depois dos juizados especiais federais. Os juizados especiais federais realmente vieram ocupar uma lacuna que havia na Justiça Federal, que até então ela não supria a necessidade da população de ver solucionadas demandas importantes, demandas relacionadas a direitos de cidadania previstas na Constituição Federal. Sem ela, as pessoas mais humildes jamais teriam condições de acessar a Justiça Federal para requerer, conseguir e obter o reconhecimento de seus direitos.